Olá! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre hashing e vamos falar sobre tratamento de colisões por encadeamento direto. O tratamento de colisões por encadeamento direto pode ser implementado de forma muito simples. E como funciona? Vamos ver com um exemplo. Tá? Olha só, então vamos considerar uma tabela hash de 7 posições, onde a nossa função de espalhamento, ou função hash, vale a chave módulo 7. Só para ficar mais simples aqui a explicação, eu vou omitir os dados, mas lembre-se que o X é só a chave, né? A gente pode, na verdade, estar guardando um registro de dados onde a gente está fazendo a busca por X, mas que a gente pode ter outros dados também aí junto com a chave. Tudo bem? Então é só para uma questão de deixar mais limpo o diagrama. Tá? Então vamos tentar inserir primeiro o dado que tem a chave 0. Então, usando a função modular de hash, que é essa aqui, né? Vai ficar 0 módulo 7, que dá 0. Tá? Então lá na posição 0, olha a ideia do encadeamento direto. Cada posição da nossa tabela hash é o início de uma lista encadeada, tá? Que pode ser implementado como uma lista encadeada com ponteiros ou uma lista encadeada semidinâmica, né? Que é quando você usa um vetor dinâmico, você pode fazer ele crescendo conforme você vai inserindo elementos. Tá? A implementação específica da lista encadeada que você está usando, daí você que decide. Tudo bem? Então, a ideia é que quando a gente vai inserir o elemento na lista da posição correspondente à chave, né, ao valor hash que a gente calculou com a nossa função hash. Tá? Então, lá na posição 0, a gente vai colocar o nosso dado que tem a chave 0. Tudo bem? E daí vamos inserir o 3. Bem, então 3 módulo 7 é 3. Tá? Então lá na posição 3 a gente vai inserir então numa lista encadeada o registro que tem a chave 3. Vamos continuar vendo o que dá quando tem repetição, né? Quando tem colisão, melhor dizendo. Vamos usar o nome certo. Então, faz o hash da chave 11. Então, 11 módulo 7 é 4. Tá? Então, lá na posição 4, a gente vai colocar o dado que tem a chave 11. Tudo bem? Agora, a gente tem a chave 12. Né? Então, 12 módulo 7. Então, vai dar 5. Né? Então, lá na posição 5, a gente coloca a chave e os dados correspondentes, né? Ao 12. A chave 12. Tudo bem? Agora com 6 módulo 7, sobra 6, né? Então lá na posição 6, então lembre que todas as posições da tabela hash são no início de uma lista encadeada. Tá? Em todo mundo que tiver o hash igual àquela posição vai ter os dados armazenados naquela lista. Então, mais uma vez, o 6, a gente vai colocar o 6 e os dados dele aqui na tabela da posição 6. E agora a gente vai ter H de 14 e 7. Como a gente sabe que 14 é divisível por 7, né? Então, vai dar 0 no módulo, certo? Então, veja que aqui a gente teve uma colisão com a chave 0. Então, como que a gente trata essa colisão? A gente simplesmente insere no final dessa lista agora o dado e a chave 14. Então veja que a ideia é a seguinte: durante a inserção, nós vamos calcular o hash, né? Calcular o valor hash, simplesmente passar na nossa função de hash, e daí a gente vai naquela posição, e naquela posição a gente vai ter uma lista encadeada. E daí a gente insere aquele elemento naquela lista encadeada específica. Tudo bem? E para buscar vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? A gente vai calcular o valor hash da chave que a gente tem, que a gente está fazendo a busca, daí a gente vai naquela lista encadeada e faz uma busca linear. Tudo bem? Então essa que é a ideia de como que a gente faz o tratamento de colisões por encadeamento direto. Provavelmente você está tendo uma dúvida mais ou menos assim: professor, mas e se uma dessas listas ficar muito maior que a outra? Né? Isso não vai degradar o desempenho da nossa busca ou da nossa inserção? E daí vai ficar como se fosse uma busca linear em alguns casos? Bem, na verdade é o seguinte: se a nossa função hash
ela for uma função hash boa, então, na média, todas as listas vão ter o mesmo tamanho. Tá? Então, se n for a quantidade de elementos que a gente inseriu e m for a quantidade de listas, na média, o comprimento dessas listas vai ser n dividido por m. Tá? E se a gente conseguir manter n dividido por m um número pequeno, ou seja, se m for um número adequado, né, de forma que n dividido por m seja curto, tá? Então a gente consegue manter o desempenho de inserção e de busca e de remoção em tempo constante. Tá? Bem, como eu disse para vocês, uma forma da gente ter uma função hash boa é, por exemplo, usando a função modular, de hash modular, se a gente usar um número primo como m. Tá? Então isso diminui a probabilidade de colisões. Tá? Não há garantias que você vai ter com que todas as listas sejam aproximadamente do mesmo tamanho. Existe uma prova matemática que mostra que se a nossa função de hash ela respeitar a propriedade de hash uniforme, a gente teria que o comprimento médio das listas é de fato n por m. Tá? A gente, como eu disse, não é possível garantir que a nossa função seja de hash uniforme. Tá? Mas se a gente utilizar a função de hash modular com um número primo, como m, então a gente tem normalmente um desempenho muito bom na distribuição das chaves. Aí você pode me perguntar assim, professor, como que eu vou escolher o m de forma que n dividido por m seja um número pequeno, se normalmente eu não sei quantos elementos que eu vou inserir na minha tabela, tá? De antemão, pode ser que eu não saiba. Bem, aí o que a gente pode fazer é começar com um m mais ou menos pequeno, tá? E acompanhando o valor de n dividido por m. Tá? Quando n dividido por m chega passa num determinado limiar, por exemplo, 10 elementos por lista, né? O que a gente faz? A gente vai lá e redimensiona a nossa tabela hash, né? De forma que agora a gente usa um m maior. Tá? Então, automaticamente, a gente pode criar uma tabela maior, com m maior do que estava antes, tá? E reinserir todos os elementos nessa nova tabela. Tá? Como a inserção ela acontece em tempo constante e a gente tem que inserir n elementos, então, no final das contas, a gente pode redimensionar a nossa tabela em tempo proporcional à quantidade de elementos apenas. Tá? Então, isso é bastante interessante e é bastante utilizado. A gente vai ver que depois, na próxima forma de tratamento de colisões, o redimensionamento da tabela é feito da mesma forma. Tá? Só mais um detalhe, n dividido por m a gente chama de fator de carga, tá? Ou seja, indica o quanto que a nossa tabela está preenchida. Né? E qual que conforme esse n por m vai aumentando, a gente sabe que o custo de inserção e de remoção vai aumentando proporcionalmente. Tá? Então, em alguns livros o pessoal chama o fator de carga de alfa, e normalmente ele é usado assim, na prática para detectar que é a hora de fazer o redimensionamento automático da tabela. Tudo bem? Bem, que tal agora a gente implementar então uma tabela hash com tratamento de colisões por encadeamento direto? Vamos lá. Eu criei aqui um projeto no Visual Studio Code e nele eu coloquei uma implementação de uma lista de inteiros. Aqui eu abri o arquivo de cabeçalho dessa lista de inteiros só para vocês verem qual que é o tipo do registro que a gente vai usar no exemplo. Tá? Então a gente está vendo que a gente tem um registro chamado inó aqui, e daí a gente tem uma chave que é um número inteiro e um valor que também é um número inteiro. Esse campo ocupado aqui ele é só um campo de controle que a implementação utiliza para fazer a remoção de elementos de forma preguiçosa. Tá? Depois vocês podem olhar esse código para ter uma noção melhor de como que foi essa implementação. De qualquer forma, essa é uma lista qualquer que eu escolhi, porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando com colisões por encadeamento direto, numa tabela hash, a gente precisa de uma lista para guardar os elementos. Tá? Então, o importante aqui, para o código que a gente vai desenvolver, é simplesmente ter alguma lista para poder resolver as colisões. Então, não precisa ser essa lista específica, pode ser uma lista qualquer que você tenha. Tudo bem? Inclusive, a estrutura pode ser de outros valores, desde que você tenha um campo para você usar como chave para fazer a indexação dos elementos, né, já é suficiente. Tá? Então, veja que o que a gente tem que implementar aqui é
uma lista, na verdade, melhor dizendo, é um vetor que tem m elementos e cada posição desse vetor é uma lista encadeada. Tá? Então vamos fazer isso, vamos implementar essa estrutura. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo chamado hash, vou chamar de tabela hash underline endereçamento direto. Tá? Encadeamento direto, desculpa, que é o ED. Tá? Então vamos escrever o cabeçalho. Tá? Então vamos usar um pragma once aqui. Esse pragma once ele serve só para se a gente incluir esse arquivo mais que uma vez, a gente não vai ter a redefinição de símbolos. Tá? Então vamos chamar a nossa tabela hash, vamos criar uma estrutura para ela. Type def struct. Vamos chamar de tabela hash por encadeamento direto. TED. Tá? E essa tabela hash ela tem que ter, então, a primeira coisa importante que tem que ter na estrutura da tabela hash é o m, certo? Que é a quantidade de endereços que a gente vai ter na nossa tabela hash. E daí a gente também precisa, então, declarar essa tabela aqui, né? Que é de fato o container que a gente vai usar como tabela. Tá? Então veja que essa tabela é um vetor e a gente vai ter uma lista em cada posição desse vetor. Tá? Então, como a gente vai alocar essas listas todas dinamicamente, né, a gente precisa então ter o endereço de um vetor, onde cada posição desse vetor tem um ponteiro. Tá? Só esqueci aqui de fazer a inclusão daquela estrutura de dados, né, que está ali no ilist.h. Veja que a estrutura que representa a lista é essa ilist aqui, que tem então um vetor dinâmico de nós, né, e outros variáveis de controle aqui. Tá? Então, a gente quer criar um vetor de ilist, mas cada posição vai ter um ponteiro para ilist. Por isso que é ilist asterisco asterisco. Né? E vamos chamar esse cara de th, tabela hash. Tudo bem? Então essa é a estrutura da nossa tabela hash. Veja que é bem simples, né? É basicamente só um vetor dinâmico onde cada posição tem um ponteiro para uma lista de inteiros, né? Que é, na verdade, o nosso registro que a gente quer trabalhar, e aqui a quantidade de elementos que a gente tem na nossa tabela hash. Ok, então agora a gente precisa definir quais são as operações que a gente vai permitir aqui na nossa tabela hash. Né? Então a primeira operação, talvez uma das mais importantes, é a computação da tabela hash mesmo, do código hash. Né? Então, do valor hash a partir de uma determinada chave. Né? Então eu vou colocar um prefixo THED aqui para a gente saber que são funções da tabela hash por encadeamento direto. Tá? E eu vou chamar essa função de hash. Certo? E daí a gente vai receber uma tabela hash como parâmetro, né? Que é simplesmente essa própria estrutura, uma estrutura dessa, porque a gente precisa desse m. Né? Tá? E também a gente vai precisar da chave, porque a gente quer calcular a hash de uma determinada chave. A gente precisa saber da chave. Tá? Então, bem simples aqui, a gente vai usar a nossa função de hash modular. Né? Então, return chave módulo th, que aponta... Opa, desculpa que eu escrevi errado aqui. th, que aponta para m. Tudo bem? Bem, uma outra função também que a gente quer é a função de inserção. Né? Então, se a gente quer inserir, a gente vai precisar de qual é o endereço inicial da tabela que a gente quer fazer as inserções, né? Qual que é a chave e qual que é o valor do elemento que a gente quer inserir. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de... eu vou criar um arquivo de implementação aqui, .c, e eu vou colocar as implementações aqui. Tá? E aqui eu vou deixar só as declarações. Tá? Uma outra operação que a gente vai ter que ter também é a operação de busca. Né? Eu vou colocar o seguinte, vou colocar para a nossa operação de busca retornar o valor correspondente à chave. Tá? Então, mas isso se você quiser, por exemplo, retornar o endereço do elemento que você encontrou, né? Retornar null, se
você não achou o elemento com aquela chave, então fica a seu critério, tá bom? Então, THED, buscar, a gente vai receber como parâmetro qual que é a tabela que a gente quer fazer a busca, qual que é a chave do elemento que a gente quer encontrar o valor. E por último também a gente pode ter o remover, né? Que vai pegar e procurar para a gente dentro de uma tabela TH a chave e vai remover o elemento correspondente, né? Então agora, para a gente ter a nossa tabela hash, basta a gente implementar essas 4 rotinas aqui. Ok, então agora vamos copiar o protótipo dessas rotinas, né? Colar aqui no arquivo de implementação. Então vamos agora abrir, né, e escrever essas funções aqui de acordo com o que a gente estudou na teoria, tá? Então não pode esquecer também de incluir o cabeçalho, porque aqui no cabeçalho que a gente vai ter a definição do tipo, né? Então senão ele não vai saber o compilador não vai saber como lidar com o tipo, né? Bem, agora então como que a gente pode fazer? Faltou uma função, tá? Desculpa, faltou uma operação que é criar, tá? O que é a operação de criar? A operação de criar nada mais é do que a gente inicializar a nossa estrutura num estado conhecido, né? Então, uma tabela vazia, que cara que ela tem? Tá? Então, faltou a gente implementar também essa rotina. Rapidão a gente define ela aqui, tá? Então, ela vai retornar para a gente um endereço de uma nova tabela hash, tá? E daí, ela vai receber como parâmetro qual que é o M, né? Qual que é o tamanho inicial que a gente quer da nossa tabela hash. E também ela vai receber um outro inteiro chamado alloc step, tá? Esse alloc step, na verdade, ele só serve para a gente poder indicar para a nossa lista de inteiros qual que é, de quantos em quantos elementos que a gente vai alocar novos elementos na lista, tá? Isso aqui na prática vai depender um pouco do tipo que você usar de lista que tiver por baixo, tá? Pode ser que numa lista encadeada tradicional você não precise desse parâmetro, tá? Então não se preocupe muito com esse parâmetro, tudo bem? Isso aqui tem a ver com a implementação específica que eu estou usando para a lista de inteiros que está subjacente, tá? Então vamos lá, podemos esquecer o criar, que é muito importante, tá? Porque lembre-se que a função criar, tipicamente, ela vai inicializar o seu TAD, né? Nesse caso, a nossa estrutura de dados aqui, vai inicializar os valores internos dela para que as operações possam ser realizadas, né? Interessante que a gente tenha uma função criar que serve para esse propósito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? A gente vai criar um ponteiro para uma nova tabela hash, né? Daí a gente vai alocar nova, recebe. Podemos esquecer de incluir a biblioteca padrão aqui. Então, seria lib, que tem a nossa malloc, né, para a gente alocar. Malloc size of thed, ou seja, a gente precisa ter uma quantidade de bytes suficiente para armazenar uma estrutura, né? E agora, o que a gente pode fazer? Inicializa as variáveis que estão dentro dessa estrutura, tá? Então, a nova tabela, o M dela vai receber o M que veio por parâmetro, tá? E agora a gente precisa criar, então, alocar esse vetor com a quantidade de posições M, tá? Então, nova que aponta para a tabela hash, recebe malloc size of aí cada elemento, né, vai ser um ilist asterisco vezes n. Vamos também incluir o ilist aqui. Lembre-se que a gente está criando, na verdade, cada posição dessa tabela é uma lista encadeada que a gente vai criar de forma dinâmica, tá? Então, por isso que aqui a gente está alocando n ponteiros para a lista. Tudo bem? Beleza, e agora a gente precisa então inicializar todas essas listas aqui, tá? Então a gente vai criar aqui um iteradorzinho, né? E a gente vai passar para igual a 0. Para todas as listas a gente vai inicializar as listas. I menor que m, I++, e daí a gente vai fazer nova que aponta para TH e vai pegar a tabela da posição I
e vai inicializar ela chamando a rotina de inicialização da lista encadeada. Tá? Então, iList criar, e veja que agora aquele alloc step vai entrar nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, se aqui você vai passar os parâmetros que você precisa para inicializar a tua estrutura de lista subjacente. Se você não tiver nenhum parâmetro, vai ser simplesmente um iList criar aqui e tudo bem. Tá? Então, depois que a gente inicializou todas as nossas listas, né, uma para cada entrada da nossa tabela, a gente pode simplesmente retornar o endereço na tabela que a gente acabou de criar. Agora vamos implementar a operação de buscar. Tá? Então a operação de buscar, assim como a operação de inserir, começa da mesma forma. A gente primeiro tem que calcular o valor hash da chave para saber em qual lista que pode estar o elemento com uma chave daquela. Tá? Então a gente vai calcular a hash, né, como a gente fez na inserção. Tá? Então h recebe a função do cálculo de hash, tá? Passando na nossa tabela, e a chave que a gente quer fazer, cujo elemento a gente quer fazer a busca pelo valor, certo? Bem, eu estava pensando numa coisa aqui, depois que eu escrevi essa rotina, essa assinatura da função buscar aqui, que eu falei que a gente podia retornar o valor direto, tá? O problema é que qualquer valor inteiro é válido aqui para ser um valor, tá? Então, se a gente não encontrasse, a gente podia usar um valor que talvez poderia ser, né, um valor para dizer que não encontrou, né, um código de que não encontrou, que podia ser um valor válido para inteiros. Tá? Então, uma forma legal de retornar uma busca numa estrutura é, ao invés de você retornar o valor, você pode retornar, na verdade, o endereço inicial daquele elemento que tem aquela chave. Tá? E como, olhando lá no nosso ilist.h, a estrutura que está guardando o elemento chama inó, a gente vai, então, ao invés de a gente retornar aqui na nossa tabela hash o inteiro, que é a chave, a gente vai retornar que é o valor, a gente vai retornar o endereço daquela estrutura que tem o par chave valor. Porque pode ser até que você tenha outros valores também que você queira, não tenha só um valor, né? Uma variável que tem um valor, pode ser que seja várias, né? Então vamos só fazer essa modificação rapidamente aqui, tá? Então, na verdade, a gente vai retornar um endereço de um iList, não, de um inó, né? De um nó da nossa lista, tá? A gente também tem que mudar lá na assinatura, né, da função no cabeçalho, né? A gente vai trocar esse int aqui por inó asterisco, tá? E agora, então, o que a gente vai fazer? Bem, a nossa iList funciona da seguinte forma, tá? O buscar retorna a posição que bate com a chave que você pediu, tá? E o endereço é uma função que pega a posição e te retorna o endereço daquele nó, se foi encontrado, né, aquela chave, ou se é uma posição inválida que foi retornada pelo buscar, então ele vai retornar um null, dizendo, ó, esse cara não tem um endereço válido para aquela posição. Tudo bem? Tá. Então, primeiro a gente calcula em qual posição da lista, né, em qual posição da lista que o elemento com aquela chave se encontra. Tá? Lembrando que a função iList buscar, que faz essa busca, tá? Então a gente passa aqui qual que é a lista. Qual lista, pessoal? A gente vai usar o valor hash para descobrir qual é a lista que a gente quer fazer a busca, né? Então, th, que aponta para th na posição h. E qual a chave que a gente quer buscar? A chave que o cara pediu aqui, né? Então isso vai retornar qual posição dessa lista que tem o elemento com essa chave, ou retornar -1, tá? Por fim, então, a gente vai chamar a função iList endereço, tá? A gente vai passar para ela a lista, beleza? Novamente, a lista é a lista que a gente selecionou aqui usando o valor hash, e a posição que a gente consultou aqui. Tudo bem? E daí sim, isso vai ser o endereço que a gente calculou com base naquela posição. Tá? Pessoal, isso aqui são, vamos dizer assim, detalhes da implementação por causa da lista específica, implementação de lista específica que eu usei aqui. Tudo bem? Mas o que você tem que se preocupar mais, né, para entender o tratamento de coleções por cadeamento direto, não é necessariamente esses detalhes aqui.
Tá? O que é importante é em qual lista que eu vou procurar. É naquela lista que tem o valor hash correspondente à chave que eu quero pesquisar. Tá? Então, faço o cálculo do valor hash para saber em qual lista que eu tenho que procurar a chave. E daí eu faço, de fato, essa busca. Né? E daí eu posso pegar e retornar a posição naquela lista, se eu quiser. Eu posso retornar o endereço do elemento. Tá? Então, essa parte aqui ela é meio dependente da implementação que você está fazendo naquele momento. Mas o que importa é entender a ideia de que quando você faz uma busca por um elemento numa tabela com encadeamento direto, é que você vai pegar, calcular o valor hash para aquela chave e procurar dentro da lista correspondente. Tá? Então, alguns detalhezinhos podem depender mesmo da implementação, tá? Principalmente porque a gente está fazendo em C. Tá? Mas a ideia da buscar é essa. Tudo bem? Bem, para fazer a remoção, pessoal, é exatamente os mesmos passos que a gente tomou para fazer a inserção. Tá? A gente vai calcular qual que é o valor hash para a chave que você está querendo fazer a remoção. Tá? E daí a gente vai chamar a função ilist remover para aquela lista específica com aquela chave que a gente quer fazer a remoção. Tá? Então fica para vocês implementar a função de remover, porque realmente é só seguir o mesmo padrão que a gente usou para inserir e até para buscar. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a implementação, tá, da nossa lista. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente um código de teste, tá? Onde eu incluí aqui o cabeçalho da lista e o cabeçalho da tabela hash. Tá? E a ideia aqui é o quê? A ideia é, vamos criar a nossa tabela hash. Veja que eu criei exatamente o mesmo exemplo que a gente tem aqui. Tá? Então, M vale 7 e a lock size vale 10. Tá? Esse lock size a gente não usa nesse exemplo aqui. A tabela hash tem 7 posições. E daí eu inseri na mesma sequência, ó, o 0, depois o 3, o 11, o 12, o 6 e o 14 itens nessa tabela. Tá? Depois de fazer isso, eu uso a função ilist imprimir, simplesmente para imprimir a chave e o valor. Tá? E no fim aqui eu uso o buscar para mostrar para vocês como que pode ser feita uma busca. Né? Então eu crio um ponteirinho para receber o resultado de buscar com a tabela e aquela chave. E daí, se é o retornar null, não retornar null, a gente imprime o valor. E se retornar null, a gente diz que não encontrou. Tá? Então, rapidamente aqui, vamos compilar esse programa. Né? Veja que nosso programa compilou. Né? Quando a gente rodar ele aqui agora, então... Veja que então agora a gente tem a nossa lista aqui. Né? A lista 0 tem os elementos 0 e 14. Tá? A lista 1 e 2 estão vazias. A lista 3 tem só o elemento 3, com a chave 3. A lista 4 tem o elemento com a chave 4. A lista 4 tem o elemento com a chave 11, melhor dizendo. Né? A lista 5 tem um elemento com a chave 12. E a lista 6 tem um elemento com a chave 6. Tá? E veja que ele encontrou o elemento x igual a 0, que era o elemento que a gente estava procurando na nossa lista. Né? Então ele falou que, ó, como aqui eu inseri a chave e o valor com o mesmo valor, né? Então ele falou que buscar a chave 0 deu o valor 0, que era o que a gente espera. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima.